Graça e paz, seja muito bem-vindo, você está no canal Ensine Palestra, seja muito bem-vinda, você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma honra muito grande ter a sua companhia. Aqui no Ensine Palestra, o nosso objetivo é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós aqui estudamos toda semana, toda quarta-feira, nós publicamos um novo vídeo aqui, onde nós trabalhamos a nossa revista Lições Bíblicas, a parte adulta, a revista Lições Bíblicas, ela tem um exemplar para cada faixa etária. E aqui nós estudamos com a revista Lições Bíblicas para a classe adulto e nós estamos trabalhando neste terceiro trimestre de 2022 um tema extremamente importante e relevante para os nossos dias, um tema muito atual: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é graduado em teologia, pós-graduado em interpretação bíblica e mestre em teologia, e também é comentarista da revista Lições Bíblicas Classe Adulto, além de ser um articulista e escritor da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós aqui com muito carinho, nós aqui com muita humildade, nós estamos trazendo para você também o nosso comentário a respeito de cada lição, a respeito de cada tema, e nós queremos contar com a sua participação, queremos contar com a sua companhia ao longo deste vídeo, queremos contar com a sua audiência ao longo deste vídeo. Muito obrigado a você que já faz parte do canal, a você que já faz parte da nossa comunidade, a você que toda quarta-feira fica na expectativa do nosso vídeo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esteja conosco. Curta o nosso vídeo, comente o nosso vídeo, se você quiser, e nós gostaríamos muito disso. Compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas também, com outros grupos. Compartilhe o nosso vídeo com o grupo da sua igreja, com o grupo da sua família. Também inscreva-se no canal, isso tudo é muito importante para nós. Tudo isso vai nos ajudar e tudo isso é extremamente relevante para que nós possamos crescer aqui na plataforma. Vamos juntos então? Vamos então para mais uma lição. Chegamos hoje à lição número 8 e a partir de agora nós vamos desbravar mais esse tema aqui no Ensine Palestra. A nossa lição número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Hoje nós seremos mais cirúrgicos, hoje nós trabalharemos com a identidade do pentecostalismo. Nós sabemos que aqui no nosso canal nós temos pessoas inscritas de várias matrizes religiosas, de várias denominações evangélicas, e o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso carinho a cada um que está aqui no nosso canal. Hoje nós vamos concentrar os nossos esforços para trabalhar a identidade nossa, dos nossos queridos assembleanos. Nós vamos falar aqui da Assembleia de Deus, também de algumas igrejas pentecostais. Nós não vamos aqui citar nomes, nós não vamos aqui citar denominação, nós vamos pegar o eixo pentecostal para trabalhar, para nós aqui no canal falarmos um pouco sobre algumas coisas que estão tentando enfraquecer a nossa identidade. Bom, na nossa revista nós temos o nosso texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e nós temos duas leituras bíblicas em classe. Nós temos lá em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4 e depois em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Lá em Atos 2, 1 ao 4, e cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas estranhas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A nossa segunda leitura: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil,
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito as dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nosso primeiro tópico, o Pentecostes bíblico. Primeiro subtópico, o Espírito prometido. Segundo, o Espírito derramado. Muitos profetas falaram sobre a descida do Espírito Santo e falaram que esse Espírito Santo viria indiscriminadamente sobre toda a carne ou sobre todas as pessoas. O Espírito Santo, como membro da Trindade, participou de todas as fases da história. Mas ele, o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, apenas visitava uma classe de pessoas específicas. Ou melhor, nós vimos ele visitando 3 classes. Nós vimos ele visitando reis, sacerdotes e profetas. Ele capacitava cada um para exercerem suas funções. Com a missão completada, o Espírito Santo voltava para a sua casa, que era o céu. Ou seja, ele vinha até a terra, pousava por vezes em um rei, pousava por vezes em um sacerdote, pousava por vezes em um profeta e imediatamente retornava para a sua base, que era o céu. A base do Espírito Santo era o céu. Aqui ele, digamos, era a visita aqui na terra, para que nós possamos entender um pouco melhor. Mas havia a promessa de um derramamento pleno do Espírito Santo sobre todos, ou seja, sobre todas as pessoas. E esse Espírito Santo seria enviado a partir do Messias. Então, existia uma grande expectativa no povo velho-testamentário sobre a vinda do Messias. Em cada casa, em cada lar do povo judeu, de uma família judia, de uma família hebreia, quando nascia um menino, tinha-se a expectativa que aquele menino pudesse ser o cumprimento das profecias, ou seja, aquele menino pudesse ser o Messias. Então duas pessoas, elas eram profetizadas pelos homens de Deus, o Messias e também o derramamento do Espírito Santo. Lá está em Joel, que é a palavra clássica para esse tema, lá em capítulo 2, em versículo 28 a 32. Lá em Joel diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O Espírito Santo então fora prometido, o Espírito Santo então ele era desejado, assim como o Messias. O Espírito Santo ele era esperado, assim como o Messias. E o Espírito Santo e o Pentecostes. Sempre que nós nos referimos ao Pentecostes, imediatamente associamos ao termo a pessoa do Espírito Santo. Pentecostes igual ao Espírito Santo. O evento mencionado no início do livro de Atos mostra o Espírito Santo descendo sobre os irmãos, inaugurando a igreja. Aqui nós temos que fazer um parêntese. Jesus Cristo, ele preparou o território, Jesus Cristo, ele preparou os seus discípulos, Jesus Cristo, ele treinou, ele capacitou os seus discípulos para que esses fossem multiplicadores da mensagem do Evangelho, para que esses fossem multiplicadores da mensagem que ele trazia ao mundo. Então o Espírito Santo, ele deixou tudo organizado para que a igreja fosse constituída. Jesus Cristo, ele, através dos seus discípulos, instituiu as bases da igreja, instituiu os parâmetros da igreja, capacitou a liderança da igreja. E essa liderança não foi uma liderança isolada, monocrática. Essa liderança foi uma liderança compartilhada. Não existiu um discípulo que ficou sobre os demais. Por exemplo, Pedro,
Pedro, para a Igreja Católica, seria o primeiro Papa, mas nós respeitosamente discordamos. Não existia um líder máximo. Pedro, Tiago, João, Paulo, eles foram líderes proeminentes, eles foram líderes respeitados, eles foram líderes extremamente benquistos pelo povo e respeitados pelos seguidores, pelos cristãos, pela igreja. Nenhum ficou acima do outro, cada um tinha as suas particularidades. Então houve ali um colegiado de liderança para que a igreja ela se constituísse. Então, quando Cristo estabeleceu as regras, as diretrizes, formatou a igreja, esta igreja ela tomou corpo, então, a partir da sua saída, a partir da ida de Jesus Cristo, a partir da ascensão de Jesus Cristo ao céu, e aí vem o Espírito Santo, que, como nós falamos, era a visita aqui na terra. A partir de agora, ele aqui na terra implanta a sua base. O Espírito Santo, ele veio agora definitivamente para ficar e continua aqui com a igreja, e ele será o responsável por tirar a igreja comprada, redimida pelo sangue de Jesus da terra, através do arrebatamento, por ocasião do arrebatamento da igreja. Ele, o Espírito Santo, irá promover esse arrebatamento da igreja e levar a igreja verdadeira até os céus, até as nuvens, para encontrar-se com Jesus. Então hoje o Espírito Santo ele está aqui na terra e aqui é a sua base. Então, Jesus já havia predito que esse dia iria acontecer. Os seus discípulos, que após então tornariam-se apóstolos, eles já sabiam, eles não foram pegos de surpresa. Muito antes, pelo contrário, Jesus dá instrução aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 24 e 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento era necessário, era primordial para que a igreja fosse implantada agora fisicamente. Não demorou muito para que a promessa feita por o Mestre pudesse se cumprir. O Espírito Santo chega então com autoridade. Ele chega então para liderar sobre o povo reunido. Lá em Atos 2 e 4, conforme nós lemos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 2. O distintivo pentecostal de nossa igreja. A atualidade dos dons espirituais. As línguas como evidência. Agora uma pergunta, o que é ser pentecostal? O que é ser pentecostal? E agora, a partir desse momento, eu me dirijo aos membros da igreja a qual faço parte, a Assembleia de Deus da Missão, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Você que é membro da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica do Brasil e a referência de denominação pentecostal. Nós temos várias outras igrejas pentecostais, mas a grande referência, o grande referencial é a Assembleia de Deus. Você que é pentecostal, já se perguntou por que você pertence a esse movimento? Por que você é pentecostal? O que difere você dos membros de outras igrejas tradicionais ou reformadas? E mais, se alguém perguntar a você, você saberia informar por que é pentecostal? Muitas igrejas acusam os pentecostais de ser um movimento à procura de uma teologia. Nada mais errado. Nós temos uma ideologia própria, pronta, definida, formatada. A teologia pentecostal é aceita até mesmo e respeitada por muitas organizações religiosas. Mas o que significa ser pentecostal? O pastor Ezequias Soares, no seu livro O Verdadeiro Pentecostalismo, citando Robert Menzies, responde: é todo aquele que as experiências descritas em Atos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea, que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação pós-conversão para a missão e que o falar em línguas marca essa experiência. Isso é ser pentecostal. Pentecostal, ele tem por sinal, ele tem por DNA a busca constante dos dons espirituais. Para nós, pentecostais, os dons não cessaram, muito antes, pelo contrário, eles continuam ainda agindo. Nós não somos cessacionalistas, nós cremos que os dons ainda continuam em evidência.
Terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro, fidelidade às Escrituras. Segundo, exercício dos dons espirituais. E o batismo com o Espírito Santo? Está descrito lá em Mateus, capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Aqui João Batista falando, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Aqui existem várias definições sobre o batismo com o Espírito Santo. Muitas igrejas discordam entre si sobre o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo. Algumas delas nos apresentam alguns argumentos. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência única. O batismo com o Espírito Santo, ele se dá uma única vez. No dia de Pentecostes ele aconteceu. E algumas igrejas elas dizem que somente aconteceu no dia de Pentecostes e que não vai voltar a acontecer novamente. Somente lá no dia de Pentecostes ocorreu o batismo com o Espírito Santo. Somente nessa data específica, quando o Espírito Santo veio habitar definitivamente na terra, teria ocorrido o primeiro e único batismo com o Espírito Santo. Algumas igrejas imaginam que é uma experiência única e que não vai acontecer novamente. Outras igrejas acreditam que no ato da conversão da pessoa existe o batismo com o Espírito Santo. Para essas igrejas, o batismo com o Espírito Santo ocorre no ato da conversão da pessoa. O novo convertido recebe esse revestimento de poder para trilhar no novo caminho. Agora, como nós, pentecostais, enxergamos o batismo com o Espírito Santo? Nós enxergamos, nós atestamos, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo seria a segunda bênção. Para a maioria dos pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é a chamada segunda bênção. A primeira seria a salvação da própria pessoa. O ato de convencimento do próprio Espírito Santo que leva à regeneração do homem. E aqui convencimento, quando nós falamos que o Espírito Santo convence o homem, não é algo ditatorial, não é algo imposto, não. A conversão se dá através do Espírito Santo mostrando os passos a serem seguidos, mostrando o caminho correto a seguir, mas o Espírito Santo coloca a pessoa em uma esquina e diz, olha, aqui você vai, à esquerda, por exemplo, você vai, e aqui, por favor, esquerda e direita não tem nenhuma conotação política, que hoje em dia fala em esquerda, fala em direita, já se acha que é conotação política, não, por favor, tira isso da cabeça, aqui não. Você vai pela esquerda, você vai bem, você vai pela direita, você vai mal. O Espírito Santo coloca a pessoa numa esquina. Agora você decide, ou quer ir para a esquerda, eu te digo que pela esquerda você vai ser feliz, eu te digo que pela direita você não vai ser feliz. Agora você escolhe o que quer para a sua vida. Pela esquerda eu estarei com você, eu estarei trilhando com você, eu estarei acompanhando você. Agora pela direita eu não vou. Mas você escolhe. O Espírito Santo ele deixa a pessoa livre, a escolha é livre, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha, nós definimos o que queremos para a nossa vida, nós é que definimos o que queremos para nós mesmos. É claro que um dia todo ser vivente vai ter que dar conta das suas escolhas, isso é algo impossível de não acontecer, é algo extremamente factível. Um dia o ser humano vai dar conta das suas escolhas. Isso chama-se responsabilidade. Nós assumimos a responsabilidade das nossas escolhas. A primeira, então, bênção é a salvação. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. E o principal argumento utilizado para essa afirmação é o fato de que as pessoas que estavam reunidas durante a descida do Espírito Santo, durante a festa de Pentecostes, eram todos já convertidos. Todos que receberam o Espírito Santo eram convertidos. Todos que receberam o Espírito Santo já estavam trilhando o caminho. E antes, aceitar a Jesus, aceitar a doutrina dos apóstolos, dizia-se que essa pessoa então estava trilhando a seita, era uma seita. As pessoas achavam que era uma seita e denominaram essa seita como o caminho. Então todos já estavam no caminho quando foram batizados com o Espírito Santo. Nós respeitamos as duas primeiras teorias que pontuamos aqui e também os seus respectivos seguidores, mas nós nos alinhamos com a segunda bênção.
O batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Experiências do batismo com o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo estivesse no batismo de Jesus na forma de uma pomba, você lembra que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio como uma pomba, mas a obra dele seria inaugurada somente no dia de Pentecostes. Somente no dia de Pentecostes é que o Espírito Santo viria definitivamente à terra. Ali na descida, quando o Espírito Santo ele vem até Jesus como uma pomba, ele faz mais uma visita à terra e depois ele volta imediatamente para o céu. Então ali ainda ele não veio em definitivo, só vem em definitivo a partir de Atos 2. Então Jesus, ele recebe ali o Espírito Santo como uma pomba e recebe também a voz do Pai, que diz: "Este meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer." E ali nós temos a trindade do batismo do Espírito Santo. A quem se destina o batismo com o Espírito Santo? Para quem professa sua fé em Cristo. Para quem nasceu de novo e, portanto, receber o Espírito Santo é algo extremamente bem-vindo e desejado. Quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? Falar em outras línguas ou falar em línguas estranhas. Thomas Hoover diz: o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, a adoração ou transmissão de uma mensagem divina. O falar em línguas é uma marca registrada da Igreja Pentecostal. Nossa identidade, que nos diferencia de tantas outras igrejas, de tantos outros movimentos, passa obrigatoriamente por essa singular experiência. Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram os patriarcas da Assembleia de Deus, juntamente com vários outros cristãos, foram convidados a se tirarem da Igreja Batista, porque lá na Igreja Batista era absolutamente contrário à manifestação do Espírito Santo, à manifestação do falar em línguas. Segundo o mestre Antônio Gilberto, assim como a salvação é a dádiva de Deus para os perdidos, o batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para os filhos. O crente batizado com o Espírito Santo fala em línguas pelo menos uma vez na vida. No ato do batismo, esse fenômeno se manifesta em sua plenitude. Não há batismo com o Espírito Santo sem falar em línguas. Falar em línguas constitui-se na evidência incontestável de que o crente recebera o batismo com o Espírito Santo. Somente saberemos que uma pessoa foi realmente batizada com o Espírito Santo por sua confissão própria ou quando vimos essa pessoa falar em línguas. Falar em línguas como sinal e como continuidade. Como nós falamos, nem todo salvo recebe o batismo com o Espírito Santo. Logo, a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo também não falará línguas, pois uma vez que falar em línguas, indiscutivelmente dirá que a pessoa está batizada com o Espírito Santo. Nós também afirmamos que quem é batizado com o Espírito Santo falará em línguas pelo menos uma vez na vida. A primeira, durante o processo do batismo, poderá falar em várias outras ocasiões, porém isso não é uma regra. Embora seja perfeitamente entendido que o renovo do Espírito Santo, que é o voltar a falar em línguas, faz com que o crente volte a falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo pode e deve ser buscado por quem quer ter experiência, quem quer gozar dessa experiência, quem quer ter essa plenitude deve buscar a experiência única do batismo com o Espírito Santo. Assim como alguém quer ser renovado, também deve ser buscado essa intenção de ser renovado com o Espírito Santo. Quando o crente fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. É um renovo, um aconchego, é um revestimento, uma clara e objetiva evidência de sua comunhão para com Deus. É algo muito pessoal e guarda a nossa individualidade para com Deus. Paulo diz na carta aos 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém a entende, e em espírito fala. Agora uma coisa, muitas pessoas, elas são cristãs, elas são pentecostais e não falam em línguas. Olha só. Muitas pessoas pentecostais podem não ser batizadas com o Espírito Santo. Então assim, se eu dizer a uma pessoa, você só vai ser pentecostal se você falar em línguas, estou falando uma heresia, estou falando uma bobagem, estou falando uma besteira, desculpa a expressão, perdão. Mas é verdade. Se eu disser para uma pessoa, você é pentecostal se fala em línguas, se você não fala em línguas, você não é pentecostal, eu vou estar fazendo um erro crasso. Eu vou estar cometendo um erro crasso.
A igreja pentecostal, ela prima pelo falar em línguas e aconselha os seus membros e aconselha a quem pertence a essa igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo ele é dado pelo próprio Espírito Santo. Então, muitas pessoas não são batizadas, não são renovadas. Muitas pessoas sequer falaram em línguas uma única vez na vida, mas mesmo assim a sua salvação não está comprometida. O falar em línguas não atrela não está atrelada. O falar em línguas não está atrelado à salvação da pessoa. A pessoa pode ser pentecostal, pode estar em uma igreja pentecostal, pode ser um assembleiano da igreja de Daniel Berg e Gunnar Wingren e pode não ter falado em línguas uma única vez. Agora, se isso aconteceu, se a pessoa não falou em línguas uma única vez, não quer dizer que ela não vai ser salva. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que era uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa realmente cheia de amor, de graça, de bondade, uma pessoa realmente com um caráter irrevogável, com um caráter absolutamente coeso, com um caráter firme e convicto, uma pessoa correta e que nunca falou em línguas, um servo fiel a Deus. Eu vou dizer que essa pessoa não foi salva? Não, não posso falar isso. Assim como também o falar em línguas não quer dizer que a pessoa vai obrigatoriamente ser salva. Assim como falar em línguas quer dizer que a pessoa ela já tem a sua salvação garantida. Não. O falar em línguas ela edifica a própria pessoa. Por exemplo, se eu falo em línguas estranhas, eu estou edificando a mim próprio. Eu próprio não entendo o que eu estou falando. Eu próprio não entendo a linguagem que eu estou expressando. Eu próprio não estou entendendo o que eu estou falando. E aqui nós temos uma distinção que nós precisamos fazer. Eu não iria falar sobre esse assunto, mas eu preciso falar sobre as duas distinções, sobre as duas classes de línguas. Nós temos a xenolalia, que é a língua humana, e este evento xenolalia foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Na ocasião de Pentecostes, estavam em Jerusalém pessoas oriundas de todas as nacionalidades para participar da festa solene, que era uma das 3 importantes festas do povo judeu. Os discípulos falavam em sua língua materna e seus ouvintes de diferentes nações ouviam em seus próprios idiomas. Foi a primeira tradução simultânea da história. Xenolalia é falar em línguas em um idioma conhecido, estranho apenas ao que fala. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo, vamos exemplificar. Digamos que lá naquele dia existiam pessoas, aqui eu vou usar as nações de hoje, as línguas de hoje, para que nós possamos ter um entendimento mais adequado. Digamos que lá no dia de Pentecostes existiam pessoas da França, existiam pessoas da Inglaterra e existiam pessoas da China. Os discípulos estavam falando na língua que eles compreendiam, que eles dominavam. Mas quem era chinês entendia na sua língua original, quem era inglês entendia na sua língua inglesa, quem era francês entendia em francês. Ou seja, os discípulos falavam em uma única língua e as pessoas entendiam na língua que elas falavam. Isso é uma tradução simultânea que o Espírito Santo ele produz, a chamada língua de nações. Por exemplo, nós temos o professor Rodrigo Silva, que é um historiador, é um arqueólogo. Ele disse que recebeu o dom de línguas chamada xenolalia. Ele precisava, e isso ele conta em um de seus vídeos, ele precisava aprender inglês para testemunhar, aprender inglês para que ajudasse em seus estudos. Só que não tinha condições de pagar um curso de inglês. Então ele pediu a Deus que Deus fizesse com que ele falasse inglês. E Deus deu a ele o dom de línguas em inglês. A xenolalia, a língua de nações, uma língua humana, uma língua conhecida. E o professor Rodrigo Silva começou a falar e entender inglês sem nunca ter estudado. É um caso típico. O que aconteceu ali em Pentecostes foi a xenolalia. A língua que as pessoas elas estavam ouvindo não era incompreensível aos seus ouvidos. A língua que as pessoas estavam ouvindo era a língua delas. O francês estava ouvindo em francês, o inglês estava ouvindo em inglês, o
o chinês estava ouvindo na sua língua materna, se não me engano mandarim, não quero aqui pecar, mas queria que seja essa língua. Enfim, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade ouvia na sua própria língua. Elas entendiam perfeitamente o que os discípulos estavam pregando, estavam falando. Elas entendiam perfeitamente o que eles estavam dizendo. Tanto é que muitas dessas pessoas foram de volta para a sua casa, voltaram para as suas nações, voltaram para os seus países, voltaram para as suas cidades e lá implantaram igrejas baseado no testemunho, baseado na pregação que elas ouviram. Por exemplo, fala-se que a igreja em Roma fora constituída por pessoas que estiveram lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e lá voltaram cheias de convicção, cheias de firmeza para constituir a igreja ali, baseado no que ouviram lá no dia de Pentecostes. Então, nós temos a xenolária. Nós temos também a grossolária. Essa é a xenolária. Agora também nós temos a grossolária. Essa grossolária é a língua estranha propriamente dita. Essa é chamada por não ser humanamente interpretada. A princípio parece desconexa e sem qualquer sentido, mas quem fala em língua da chamada grossolária, ela fala sem compreender o que está falando, ela fala sem entender o que está falando, ela não tem percepção do que ela própria está dizendo. É uma língua estranha a si própria. É uma língua que vai fazer com que a pessoa se edifique espiritualmente, mas ela não entende o que está falando. Por isso, muitas pessoas, às vezes, elas acabam ridicularizando o movimento pentecostal, acabam ridicularizando as igrejas evangélicas pentecostais, porque acontece muito nessas igrejas o fenômeno grossolária, onde as pessoas falam em línguas desconexas, onde elas não sabem o que estão falando e as pessoas que ouvem não sabem o que estão ouvindo. Então, existe esse chamado milagre linguístico, conforme o pastor Antônio Gilberto denomina. É o milagre linguístico sobrenatural e nem todos os crentes batizados recebem esse dom, chamado de grossolária. E a grossolária, quando se fala em línguas, imediatamente se tem a impressão de que está falando no fenômeno grossolária. E Paulo disse que o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Por exemplo, uma pessoa que prega e começa a falar em línguas em grossolária e não entende o que está falando, e os seus espectadores não entendem o que a pessoa está falando, ela não edifica a igreja. A igreja acaba não recebendo a mensagem, acaba não tendo sentido a mensagem, porque esse fenômeno não é para ser falado em público, a não ser que muitas vezes acontece também o chamado dom de interpretação de línguas, quando alguém fala em grossolária sem entender o que está falando e alguém interpreta o que essa pessoa está dizendo. Deus, através do Espírito Santo, faz com que a igreja receba a interpretação dessa língua estranha. Aí é diferente. Aí a igreja ela recebe essa mensagem interpretada. Quase sempre não é entendida, nem por quem fala, nem por quem ouve. O falar em línguas como um dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus. É uma comunicação entre o espírito humano e o espírito de Deus, que entram em mútua comunhão. Ela faculta ao crente a comunicação direta com Deus, na oração, no louvor, no bem-dizer e na ação de graças. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, também pelo Espírito Santo, para que a congregação receba e conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Pode conter revelação, advertência, profecia e ensino para a igreja, mas sempre através de uma interpretação. Deve haver ordem quando se falar línguas estranhas em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fala em êxtase ou fora de controle, porque o Espírito Santo prima pela ordem, o Espírito Santo prima pela decência. Então, um culto onde várias pessoas estão falando e ninguém entende nada, e um fala e outro fala, não. Mesmo um falar em línguas onde as pessoas não entendem o que está se falando, mesmo quando acontece o fenômeno da grossolária, deve haver ordem no culto. E a pessoa, quando está falando, quando está pregando, se ela começa a falar em línguas estranhas, a grossolária, e ninguém entende,
a mensagem dela não está surtindo efeito, a não ser que alguém interprete. Caso contrário, deve reservar-se a si esse dom e pregar uma mensagem inteligível para que as pessoas elas recebam a mensagem da parte de Deus. Nós não podemos seguir adiante com esse assunto, é um assunto muito bom, é um assunto que merece desdobramento, mas aqui no vídeo nós não conseguiremos fazer esses desdobramentos e nós queremos agradecer a você pela sua permanência, gostaríamos de agradecer a você por ter estado aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter estado conosco, muito obrigado a você que curte nosso vídeo, ou você que comenta nosso vídeo, comente aí, fale alguma coisa aí, comente, diga o que você acha desses dois fenômenos, se você já viu acontecer, por exemplo, o fenômeno de nações na igreja, se você costuma falar em línguas, se você já é batizado com o Espírito Santo, se você conhece alguém que quer o batismo com o Espírito Santo e não recebeu ainda, enfim, comente aqui, vai ser um grande prazer ler os seus comentários. E toda quarta-feira nós temos o nosso vídeo novo aqui no canal, esperamos por você na próxima semana. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.